Gente, mais uma quarta-feira, mais uma live e hoje o assunto tá incrível. Espero que você goste, porque de todos os assuntos que eu já abordei, esse daqui ele resume a nossa caminhada, a nossa passagem pela vida e ele resume assim de uma maneira brilhante. Do que eu tô falando, do que nós vamos falar? Os 7 níveis de consciência. Pois é. Tinha que ser o número 7, poderoso. Esse número é incrível. Mais incrível é se você ficar aqui conosco e acompanhar para você ver. Se você não conhece ainda sobre o tema, não leu nada sobre o assunto, para você entender e verificar em qual nível você está. É impressionante. Cada vez que eu faço a leitura desse material, eu vejo, tenho convicção que eu já estou no nível 7. E você, será? Mas não se preocupe. Passei pelo primeiro, passei pelo segundo, passei pelo terceiro, e se eu não me cuidar, se nós não nos cuidarmos, a gente volta neles assim, ó, no estalo, porque é o condicionamento. E o ser humano é condicionado. Mas isso é assunto para live, né? Vamos ficar aqui aguardando nesse esquenta as nossas participantes, porque vocês sabem aí, acabei de falar, Fernanda chegando. Bora lá então chamar a nossa paulistana, nossa querida Fernanda, da cidade de Boituva, no estado de São Paulo. Eu tava com um batonzinho aqui do lado. Mulher tem isso, né? Não tem como. Vamos aceitar ela, Fernanda Salsa. Essa semana ficou famosa do cara do esporte radical, né? Que, nossa, eu fiquei gelada só de ver aquela situação, né? Bora lá, vamos chamar a Fernanda. Olá, Oi, lindeza, tudo bom? Como é que você está? estou bem, e você? Aqui tá um friozinho, esfriando sem chover. Você acredita nisso? Frio Acredito, sem chuva. Muito complicado. Eu estava acredito. falando pro pessoal que está com a gente aqui no Esquenta, né, que a tua cidade ficou famosa no Fantástico, né? Infelizmente, no final de semana, né? Conta aí o que aconteceu pro povo enquanto as meninas não chegam. Então, o paraquedismo foi subir em cima do balão, né? Para fazer um esporte mais radical ainda, né? Que é andar em cima do balão e pular de cima, né? Não basta subir no aviãozinho lá, tem que subir em cima do balão. E aí ele caiu numa entrada de ar que tem dentro do balão, né? Que é para poder o balão subir e descer, né? Então, e é na hora que ele foi orientado a andar nas costuras. E aí ele andou no meio acho que Da lona lá, do tecido do outro, né? balão. É, Do tecido do balão e acabou se dando mal, né? Um pouquinho, porque acabou caindo, aí saiu da parte de dentro do balão, aí conseguiu, né? Ele teve expertise para abrir o balão, aí abriu paraquedas. o O paraquedas. paraquedas, né? E aí foi demorado um pouquinho a recuperação, o suporte dele, mas tá sobrevivendo. Ele falou numa entrevista que não vai parar de pular de Ai, paraquedas. Então não. ele vai voltar para Boituva pular. Meu Deus, né? É por isso que chama de esporte radical, né? Porque para fazer isso tem que ser muito radical. Eu vi, ó, só dentro do avião ou só dentro do balão. Pular de um para o outro, para outro, para um, não comigo nunca, né? Deus do céu, muita loucura, né? Mas ele recebeu o milagre de estar vivo, né? Isso que importa, né? Então, que além de passar pelo fogo, né, do balão, a chama, né? Ele passou pelo meio da chama, o que deu para ver na entrevista, ele ainda foi ejetado para fora do balão. Como você disse, teve um milagre de abrir o paraquedas, né? E ainda caiu É, lá no meio do mato, lá da fazenda, né? Demoraram para achar ele, né? Que loucura, né? Que loucura. Muito louco. Mas, né? Eu tô com essa tosse que não sabe. Até não chover, né? Eu tava aqui pedindo que essa frente fria, né, se convertesse em chuva para eu poder, né, sarar dessa tosse alérgica. Não teve. Eu acho que eu vou ter que pegar a mangueira e ficar jogando aqui de cima do prédio. O síndico me dá as contas, né? Ai, meu Deus, mas está muito complicada essa seca, né? Aqui está muito seco. Seco, calor e agora está esfriando, esfriando. Eu estava falando para o pessoal que está nos acompanhando, né, que
Cada vez que eu leio esse material e que a gente estuda, né, a gente consegue ver que é a escalada da nossa vida, né, Fernanda? E se a É gente bem, não cuida, a gente acaba caindo de volta lá nos níveis iniciais, né? Tem que ter um cuidado. Estava deixando eles curiosos, porque é assunto hoje, tá? O que que você achou do assunto? fera, tá bem bacana, diferente, né? É uma coisa que não é todo mundo que fala. E é pra sair da casinha, vai. É para sair do. Tirar a bunda da cadeira, que nem a gente fala, né? E Nós, se desenvolver e se. Eu tô nesse nível, mas eu não quero ficar nesse nível. Então, vamos agir para sair do nível. você falou para sair da casinha, né? E quem não tiver casinha ainda tem que achar uma para entrar nela, né? Eu falo É porque sempre. às vezes a gente está dentro do casulo e É, está tão quentinho, tão confortável, que a gente prefere ficar dentro do casulo, que eu falo que é a casinha, dentro é, do casulo lá, deitadinho, ficadinho. Ah, tá bom, tá confortável, então. Não, se você quer mudar, você vai saber o nível que você tá através da nossa live e despertar para sair do nível e ter a sua consciência plena e ser dona de si. é a velha zona de conforto, né? O ser humano, nós, seres humanos, somos incríveis, né? Nós lutamos por duas coisas básicas, né? Segurança e zona de conforto. É isso, né? Então, quando a gente adquire um mínimo de segurança, né? A gente entra na zona de conforto e acabou. Aí foi. E a vida passa assim, ó, no instantinho, né? Quem diria? Todas nós aqui, jovens, adolescentes, a vida é um estalo. Você sabe se as meninas disseram alguma coisa, se ia ver atrás, se não ia participar? A Lu acabou de chegar. Isso, tô vendo a Lu aqui, tô aceitando ela. E Eu Lucimar, também. Lucimar e a Janete, elas combinaram, né, de entrar juntas hoje. É, Oi, Lu. Eu Com tava. certeza ia entrar. Não, eu tô aqui, tô falando, uai, cadê o povo? Tá só eu e a Fernanda. Eu falei, pronto, vai cair a internet. Eu, Fernanda esqueceu de falar que ia cair a internet. aí pronto, já era, né? Oi, Jane, tudo bom? Ai, 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 se vir todo esse frio aí que a Janete tá, eu tô lascada. Boa noite, Jane. Tá muito frio aí? Bastante. Olha, Gelado. menina do céu, você tá com quantas blusas, pelo amor de Deus? Não assusta nós, não. Fala um pouquinho. Não, tô só com uma camiseta e o casaco por cima, que é mais quentinho, né? Ah, um casaco dessa grossura, um casaquinho básico. Aí, Lucimara. Você E aí, Lúcio, viu, choveu né? aí em Arapongas, porque aqui tá seco e esfriando. Não, choveu, deu, caiu uns pinguinhos, mas foi muito pouco, então, tipo assim, ainda não é o suficiente pra gente. Ainda tá Meu faltando. Deus. É verdade. Mas bora lá, meninas. Vamos falar o nosso boa noite, que hoje a live tá bombando, né? Vamos começar por quem? Deixa eu ver. Olha o Amarildo chegando com a gente. Boa noite, Amarildo. Seja bem-vindo. O Amarildo está lá firme no nosso grupo Eu Bem Querer, né? Todos os dias. Que beleza. Vamos começar pela Luz? Bora lá, Luz, que está com um sorriso iluminado hoje, né? Hoje você está assim, ó. Bora lá, bora. Tô cheia de gás. Opa! Boa noite, meninas. Boa noite a Boa todos que aí noite. estão, que é onde chegar, para quem vai assistir essa live junto com a gente, para quem vai assistir gravado. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Lucimara Pereira, sou Master Coach junto com as meninas poderosas aí nessa empresa maravilhosa. Sou de Arapongas, Paraná, professora, avó, mãe, enfim, e tudo, todas as outras funções, fora dessa aqui, porque essa é uma das que eu também amo. E hoje o conteúdo está topíssimo. Menina, A Lise entrou. Vamos dar um beijo para a Lise e todos que oi, estão com a Lívia. gente, não é mesmo? Bora lá, Fernanda. Vamos dar uma boa noite, minha querida. Boa noite, meninas. Boa noite, Lu. Boa noite, Jane. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos que estão aí no online, ao vivo com a gente, né?
Meu nome é Fernanda Salsa, sou da cidade de Boituva, sou de São Paulo, né? E sou Master Coach, faço parte dessa equipe maravilhosa e hoje o conteúdo está imperdível. Tá mesmo, né? Nós já conversamos um pouquinho sobre essa cidade incrível, Boituva, com esse monte de balões, né? E a Janete agora, sem tremer, Janete. Bom, gaúcho não treme de frio, né? Gaúcho é gaúcho. Bora lá. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sou Janete Moreira, sou Master Coach, moro na cidade de Tramandaí, litoral do Rio Grande do Sul. E vamos hoje para mais uma live, mais um conteúdo que vai fazer muita diferença na vida de todos nós, como fez na nossa, no momento em que a gente teve acesso a todo esse conteúdo, né? É muito gostoso, muito, é um divisor de águas no que a gente se refere sempre ao autoconhecimento, né? Boa noite, Lise. Verdade, Janete, é um divisor de águas. Eu estava dizendo no Esquenta, né, que é incrível como que a gente não toma conhecimento, né, do assunto, e quando a gente se vê e muda, não tem como não mudar depois de tudo isso. Boa noite, Adriana, chegando aí com a gente, né, todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. E boa noite, meninas, mais uma vez, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, nesse grupo fantástico, incrível, maravilhoso, que está nessa caminhada poderosa junto comigo. Eu sou a Master Coach Sônia Desanete Bortolotto, sou da cidade de Maringá, no Paraná. Hoje eu não estou com a catedral aqui no fundo, porque está um frio e está uma ventania. Se eu deixar a janela aberta, tudo voa, não vai ser só o celular, não, acho que até eu, que a ventania está forte. Mas assim que melhorar o tempo, a gente volta lá para a catedral, que é o cartão postal da nossa cidade. Também sou professora, né, mãe de família, avó, e aí vai, né, com todos aqueles requisitos. E hoje nós vamos estar falando, então, dos 7 níveis de consciência. Nosso trabalho de coach na nossa empresa é embasado no conhecimento, nos estudos de Richard Barry, tá? Então, esse autor que embasa o nosso trabalho, nossos estudos, ele trata dos níveis mentais, da nossa mente mesmo, profunda, no inconsciente, no consciente, o que traz do inconsciente para o consciente, como a gente vive, o que fica registrado, o que aflora, e incrível, tudo tem a ver, então, com a passagem pela infância e adolescência, que nós vamos estar destrinchando aqui no desenvolvimento da live. São 7 níveis. Eu estava em discussão com as meninas na nossa reunião de segunda-feira, que a gente se prepara para discutir, então, o assunto, para passar para vocês, e nós estávamos comentando, é mais ou menos na linha da Matrix, né, do filme, do livro, quem estuda, e do mundo de Sofia. Não sei se vocês leram, que a Lucimara, né, trouxe na reunião, né, Luz? Que a gente vai estar trabalhando nos níveis mentais, tá? Então, é tudo dentro da nossa mente, não é nada aqui fora. Então, a gente vai fazer um mergulho para o nosso mais profundo da mente para entender esses 7 níveis, tá ok? E o que esses 7 níveis nos reportam, tá? Eles explicam que todos os seres humanos, eles crescem nesses estágios de desenvolvimento psicológico, operando nesses níveis de consciência e tomando decisões de como satisfazer as suas necessidades, só que na sua visão de mundo. E assim como nós podemos identificar onde nós estamos, pela passagem da nossa vida com esse estudo, né, pelos 7 estágios e esse modelo que ele nos trouxe, podemos perceber, então, a qualquer momento, que nível a gente está, se a gente está regredindo, se a gente volta nos anteriores, porque pode acontecer, e qual nível a gente quer chegar ou quer permanecer. Então, é todo um trabalho que é feito e que passa pelo conhecimento, que é esse conhecimento que a gente está trazendo hoje para vocês, ok? Luz? Normalmente, né, falando sobre os níveis, os 7 níveis de consciência, normalmente o nível de consciência, a partir do qual operamos, coincidirá com os estágios de desenvolvimento que a gente alcança. Quanto mais você desenvolve esses níveis, mais estágios você vai estar subindo nisso. E, no entanto, se encontrarmos uma situação que desencadeia uma das nossas crenças limitantes,
de sobrevivência, como a segurança ou proteção, cairemos imediatamente para um dos 3 primeiros níveis de consciência. Os 3 primeiros níveis vocês vão ouvir e ver logo a seguir, né? Que as meninas vão tratar, todas nós vamos tratar sobre isso. E aí, esse desenvolvimento, como que a gente pode notar isso? Que a gente caiu de nível. É como, tipo, perdi meu emprego, né? E se eu tiver 36 anos, no meio do estágio de desenvolvimento e perder o meu emprego? E se eu perder as minhas economias? Aí, eu vou imediatamente cair de nível. Esse nível de consciência da sobrevivência. É disso que se trata o assunto. Pois é, os 7 níveis de consciência pessoal, eles são representados em 4 vertentes. A primeira demonstra o estágio de desenvolvimento psicológico, representado pelo nível de desenvolvimento. E o segundo refere-se ao nível de consciência, associado ao estágio de desenvolvimento psicológico, que também é representado pelo nível de desenvolvimento. Isso aí, Jane. E a terceira indica alguns valores positivos encontrados em cada nível de consciência. E a quarta indica valores potencialmente negativos que aparecem nos 3 primeiros níveis de consciência. Olha que interessante, presta bem atenção. 3 níveis aparecem os valores potencialmente limitantes, né? Que são os estágios do desenvolvimento do ego, que são os valores potencialmente negativos que aparecem e atuam na nossa mente. Nossa, pois é, acho que o pessoal está curioso para saber quais são esses 7 níveis, né? Então, bora lá, vamos explicar um a um, tá? E nós pedimos para que vocês vão se identificando. E como a Luz disse, né? Quando a gente está numa situação de conflito, a gente tende a cair de nível, não é que a gente chega no nível que a gente quer e permanece. Então, tem que tomar bastante cuidado. E o primeiro nível trata exatamente da consciência de sobrevivência, esse nível 1. Ele é primário mesmo, não é por conta que ele é o 1 só por coincidência, é o inicial. Todo ser humano, ele vem com o instinto da sobrevivência. Por quê? Para sobreviver, nós precisamos de fatores como ar limpo, água, alimentos saudáveis para manter nosso corpo, né? Sempre em forma. Precisamos nos sentir financeiramente seguros, tá aí o exemplo que a Lucimara deu de perder o emprego e perder as economias, tá? O modo como nós lidamos, né, com todas essas situações de sobrevivência quando adultos, ele depende diretamente dos condicionamentos que nós recebemos enquanto crianças na primeira infância ainda, quando o amadurecimento do cérebro. Quem estuda, né, quem já passou por um estudo parecido de escola ou fora dela, sabe que o amadurecimento do cérebro acontece desde o útero da mãe até os 6 anos de idade, chamado de primeira infância. Foi bem. Ainda no primeiro nível, para mim deu uma travadinha aqui. Para vocês também, meninas? Na hora que eu te chamei também tinha travado você. Eu acho que já deu 2 travadas, né? Mas pode falar, agora eu estou te ouvindo. Ainda no primeiro nível, se você teve ou tiver uma dificuldade em satisfazer, na verdade, se você teve a dificuldade em satisfazer as necessidades de sobrevivência, por exemplo, se os teus pais ignoraram você quando você chorou, quando você era uma criança, chorou, ou se sentiu, de certa forma, abandonado, né, você será muito mais cauteloso, né, quando adulto, e também poderá tornar-se uma de confiar, você até tenta, né? até quer confiar, mas aí você não consegue, né? Ter aquela confiança nas outras pessoas. Sempre que tiver algo que pareça um desafio de sobrevivência, as suas crenças limitantes, baseadas em medos que você veio adquirindo, né, com o tempo e desde a primeira infância, desde muito pequeno, né, essas crenças limitantes, elas serão acionadas. Nesse nível de desenvolvimento que a Sônia e a Lu estão falando, você fica muito ansioso e emocionalmente chateado com facilidade.
A ansiedade vira a crença limitante de que você não será capaz de se controlar ao seu nível ao qual vive, para atender às suas necessidades. Aí é que vem a ansiedade e que gera essa crença. Se, por outro lado, as suas necessidades forem atendidas, você tem aquela total dedicação do pai e da mãe nessa primeira fase da infância, você será capaz de lidar com situações de sobrevivência sem muito estresse. Neste caso, não importa o que aconteça, você sempre se sentirá confiante de que pode controlar qualquer situação, sendo ela boa ou ruim. Isso aí. Em resumo, gente, nesse nível 1, a consciência da sobrevivência, a sua mente prioriza padrões sociais de sobrevivência. E o nível de consciência foca o sobreviver. E os valores positivos mais desenvolvidos nesse nível são a segurança, saúde, vida fitness, estabilidade financeira, como a Sônia e a Lu já falaram. E os valores potencialmente negativos mais desenvolvidos são controle, manipulação, ganância, excesso de cautela e cuidado. Puxa vida, né? Se a gente observar, esse nível é o que mais nos pega quando a gente tem qualquer deslize na vida. O nível 1, ele é muito forte, mas o nível 2 também. O nível 2, ele se reporta à consciência do relacionamento. Olha que interessante, ele também volta lá na fase da primeira e segunda infância, né, antes da adolescência, na fase criança. O segundo nível de consciência pessoal, então, ele é movido pela aceitação. Só que não é a aceitação sua, é a aceitação externa que as pessoas têm em relação a você. Para nos sentirmos seguros, né, precisamos, então, nos sentir amados e protegidos pelos outros. Necessitamos do sentimento de pertencer, ser de alguém, de um grupo que a gente queira participar muito, de um convívio social, de uma comunidade, ou ainda cai naqueles relacionamentos tóxicos de ter alguém somente seu de uma forma egoísta, né? Então, o modo como nós lidamos, como eu lido hoje com com o meu lado adulto, né, com as situações de relacionamento, depende mais uma vez do condicionamento que eu recebi lá quando criança. Claro, se a gente não toma consciência e não sai dessa situação. Verdade. Sônia falou tudo, né? E sentir dificuldade em ver as suas necessidades de segurança resolvidas enquanto criança desenvolve a tendência de suspeitar de outros quando adulto. Olha só, isso é muito sério, né? Além disso, se você se sentiu amado na infância, quando adulto, tende a ter um caráter de amor pelos outros. Nutre um desejo de querer ser amado. Fica dependente das pessoas em qualquer tipo de relacionamento, buscando amor e aceitação no mundo exterior. Esse nível de relacionamento de consciência, ele também é muito sério. É nesse nível de consciência que, na idade adulta, sempre que você se sentir pertencente a algo ou alguém que você quer estar junto, que não é amado como necessita, as tuas crenças limitantes que foram geradas, baseadas no medo, desenvolvidas lá na infância, serão desencadeadas, gerando a ansiedade e, ao mesmo tempo, o que muito acontece, a perda do controle emocional. Se, por outro lado, você foi amado incondicionalmente, quando criança, sempre se sentiu seguro e protegido, você consegue, nessa mesma situação, com facilidade, cuidar dos seus relacionamentos de uma forma muito mais equilibrada. Interessante, né, Jane? Porque nesse nível 2, a consciência do relacionamento, a sua mente prioriza padrões de relacionamento. E o seu nível de consciência foca o relacionar-se bem com os outros. Então, os valores positivos que são gerados nesse desenvolvimento são a segurança, a família, a amizade, o pertencimento e a harmonia.
E os valores negativos mais desenvolvidos são ser amado a qualquer custo, culpa, ciúmes, vingança, amargura emocional. Então, assim, as pessoas ficam muito presas no externo, né? E a gente vai falar mais um pouquinho aí mais para frente. Mas isso significa que a gente fica preso ao externo e não está feliz com a gente mesmo. Vocês observam, né, que tanto no nível 1 quanto no nível 2, padrões sociais, né, eles interferem diretamente no que eu sou, como eu ajo, né, durante o tempo do condicionamento recebido. E isso continua no nível 3. A diferença, olha que legal, a Lise diz que estão deixando pensativa. Não, Lise, é incrível, quando a gente lê e aprofunda, nós vamos fazer uma imersão ainda, vamos trabalhar esse assunto mais profundamente, tá? Não se preocupe que nós vamos levar para vocês de uma forma mais ampla, mas no final a gente conta. Como eu estava dizendo, no nível 1 e no nível 2, os padrões sociais, né, que interferem no condicionamento da primeira infância, e agora no nível 3, já são os condicionamentos recebidos na adolescência. Olha como que já dá um salto. Então, na adolescência, esse terceiro nível, que é a consciência da autoestima, ele é gerado. E o que é, então, essa consciência da autoestima? O terceiro nível de consciência pessoal, então, da autoestima é de sentir-se seguro na comunidade, no convívio, onde você faz parte, no pertencimento. Para nos sentirmos seguros, precisamos, então, nos sentir aceitos e respeitados pelos nossos pares, ou seja, reconhecidos por aqueles que estão em posições junto conosco, seja no trabalho, na família, nos estudos, né? Então, essa situação toda é gerada lá na adolescência, aquele grupo de pertencimento. Então, nós vamos ter o reconhecimento, né, das autoridades, as pessoas que são superiores a nós, por exemplo, patrão, professores, chefe de família, a matriarca, o patriarca, não importa, nós buscamos ser respeitados. E também a forma como a gente lida daí com os desafios de autoestima quando ficamos adultos, agora depende, então, de todo esse condicionamento que recebeu quando adolescente. Eu lido muito com adolescentes, eu estou há 35 anos lecionando e mais ou menos uns 25 com adolescente. A gente percebe muito isso acontecer, os grupos que se formam, o pertencimento e aqueles que ficam isolados. É incrível. E isso vai afetar na idade adulta, justamente nesse nível 3 da consciência de autoestima. E falando ainda sobre essa consciência de autoestima, aí ele vem falando que, assim, se você teve, né, dificuldades em atender às suas necessidades de segurança e se sentir aceito, né, aceito na sociedade, aceito pelos outros, nos grupos que você teve contato, enquanto adolescente, não desenvolve a autoconfiança, você não vai desenvolver autoconfiança quando for um adulto. E sempre que experimenta algo que parece um desafio, a autoestima, como quando não se sente suficientemente, olha isso, suficientemente bem em determinada situação. E as suas crenças limitantes, né, elas são baseadas nos medos, naqueles medos adquiridos desde que você era, desde a primeira infância, como a gente já falou, né? Então, assim, eles serão, essas crenças limitantes, elas serão desencadeadas, você vai ficar ansioso, vai perder o controle, e o controle da situação, vai perder esse controle de situação com mais frequência. Então, de repente, assim, se o vento trocou de lugar, você já está estressado, já está irritado. Então, tem tudo a ver com esse nível de consciência. Na adolescência, é muito importante você estar reconhecido pelos seus pares, como a Sônia falou. Na escola, tu tem um reconhecimento, dentro de casa, diante dos familiares, diante dos grupos de amigos, porque na adolescência é formado muito grupos, A criança não fica só dentro de casa. Ela tem a escola, ela pertence
por exemplo, a um balé, ela pertence a um jiu-jitsu, ela vai formando grupos. Então, é muito importante ser reconhecida dentro desses grupos. Aí ela tem um sentimento de aceitação e se manteve num bom relacionamento com seus pais, com os colegas, com os amigos, com os professores, forma uma boa base. Nessa idade adulta, você é capaz de lidar tranquilamente com as suas necessidades de segurança ao longo da sua vida. Tudo depende da base que você vai formando. Bem interessante isso, né, Jane? Porque quando a gente é bem com a base bem formada, bem firme, a gente tem os níveis de segurança mais ativos, né? E no nível de consciência 3, né, nível 3 da consciência da autoestima, a sua mente prioriza padrões ligados à autoestima social, que é ao redor, né? E o seu nível de consciência foca boa convivência. Os valores positivos desenvolvidos nessa fase é, novamente, a segurança, o reconhecimento, a autoimagem positiva, a autoestima e a confiança. E os valores potencialmente negativos são arrogância, orgulho, preconceito, superioridade, discriminação, conformismo. É muito abrangente, né? E a gente acaba identificando fases que a gente mesmo já passou, né? Verdade, Fernanda. E como é que eu vou colocar para vocês? Não é que os três níveis iniciais eles são ruins, não. Eles têm o lado bom, porém eles têm a parte ruim que vai ser desencadeada justamente por conta dos padrões sociais impostos que você não consegue se ver, se identificar e você demora, ou muitas pessoas não conseguem fazer esse rompimento de deixar essa influência externa te modelar. Então, eles não são ruins, são a base da sociedade, porém, existe a base para a frustração, porque se você ficar a vida toda só neles e 100% engajada nessa parte de você querer pertencer, você querer agradar, você querer fazer pelos outros reconhecimento externo, você vai passar pela vida e não vai ter a sua realização. Ou seja, cadê você nessa parte? Vocês perceberam que no nível 1, 2 e 3, você está sempre fora, externo, mas eis que surge o nível 4. Como ele surge? Vai ficar indagação para vocês, lá no final a gente explica, tá? O nível 4 é quando você toma consciência da transformação. A transformação que você tem que fazer e você tem que passar. Eu e a Fernanda estávamos falando de lagarta, de casulo, no esquenta, né? É mais ou menos a metamorfose da borboleta. Você está lá no conforto do casulo, né? Mas você tem que se transformar. E o quarto nível, então, é da consciência humana, que muitos vão atingir, mas muitos não. É aí que tem a nossa chamada para essa live, que você desperte, é encontrar a liberdade sua e a autonomia. Você vai ver, você vai querer ver quem você é de fato. Então, nesse nível 4, você vai estar além dos condicionamentos dos pais, da sociedade, da escola, do grupo ao qual você pertence, né, da comunidade no modo geral, do trabalho lá na adolescência, muitos adolescentes trabalham também, você vai estar além da programação social. Grupos religiosos muito forte também. Então, você vai ver que tudo isso que você recebeu pela socialização nesses anos de aprendizagem da infância e adolescência, você começa a se perguntar, já na idade adulta, mas quem sou eu de fato? Se você já se fez essa pergunta, né? O que é importante para mim? Quanta gente não se pergunta isso? Vive no automatismo dessa programação social, tá? O que realmente eu quero para minha vida? Será que é isso que eu quero? E o que eu tenho que fazer, então, para conquistar outros estágios, outros objetivos? E aí? Apenas quando você encontrar as respostas satisfatórias com essas perguntas que a Sônia acabou de fazer,
é que poderá descobrir a sua verdadeira identidade. Porque enquanto isso, fica só aquele pontinho de interrogação, martelando ali como diz, as ideias, né? Mas enfim, expressar plenamente quem você é, sem medo do que os outros possam pensar ou dizer, especialmente os pais, né? Porque geralmente a primeira fala ali vem deles, vem dos pais, ou daquelas pessoas mais próximas, ou do cônjuge, que é a figura de autoridade na sua vida, né? Isso permite, né, ou permite-te fazer escolhas mais alinhadas com o que de fato você é e com o que realmente você deseja para a sua vida. Imagina isso, poder fazer escolhas conscientes, aquelas escolhas que às vezes você tem medo de fazer ou que precisa de alguém para te falar, não, não faz dessa forma, faz da outra forma que vai dar certo. É o momento de ser você mesmo, né? E essas escolhas, elas passam a ser somente suas. É você quem as faz. Isso é importante. É nesse quarto nível de consciência, o prêmio que você recebe e busca pelo seu autoconhecimento é justamente a independência, a liberdade, a capacidade de agir com ética e integridade, aliado pela tua própria estrutura de valores internos que você criou. Desenvolver o nível 4 te oferece oportunidades de fazer escolhas alinhadas com o que você realmente é, com o que você realmente quer, com o que você realmente deseja. Quando você descobre quem você realmente é, você ganha a capacidade de tirar todas aquelas máscaras construídas na infância e na adolescência e passa a agir segundo as suas próprias regras e não mais para as regras que são impostas pelos outros na tua vida. É muito bom esse conteúdo, né, gente? Muito bom. Nesse nível 4, a consciência de transformação, a sua mente prioriza os padrões ligados à transformação pessoal. Ela já vem de dentro, né, o intrínseco, né, de você. E o seu nível de consciência foca o quê? A liberdade. Então, os valores positivos mais desenvolvidos nesse nível 4 é autonomia, é de fácil adaptação, é coragem, é crescimento pessoal, é diferenciação dos outros, né? Você consegue enxergar, eu sou eu, os outros é os outros. E os valores potencialmente negativos nessa fase, gente, começa a não aparecer. Eles não existem. Olha que maravilha, né? Eu estou dizendo. Muitas pessoas não chegam no nível 4, que pena. Mas se você já deu essas perguntinhas aí que eu falei lá atrás, se você já se fez, você está batendo no nível 4, vem com a gente que a gente ajuda e para os outros, não se preocupem. E aí, você chega no nível 4, que beleza, saiu do casulo, e agora? Tem a liberdade, aprendeu a tomar suas decisões, suas escolhas. Qual será o nível 5? O nível 5 é a consciência da coisa interna. No momento que você toma a liberdade, no momento que você começa a fazer os seus questionamentos, entra esse quinto nível. É inevitável, ele vai vir, ele vai chegar, ainda mais se você tiver ajuda. É nesse ponto que nós aqui estamos, né, da nossa empresa, podemos te ajudar bastante. Então, o quinto nível diz o seguinte: é buscar o significado da sua vida. Olha que profundo. Nós já trabalhamos lives sobre isso, né? É descobrir o que você veio fazer nesse mundo, ou seja, o seu propósito de vida, a sua missão. Nós tivemos uma live inteirinha falando de propósito de vida, de missão. Fizemos em 2 etapas, né? O assunto era muito profundo e se trata exatamente desse quinto nível. Ou seja, como que eu posso me expressar completamente? Eu vou agir nessa coesão interna, eu vou me moldar, me fazer, me construir por dentro. É muito legal. E para aqueles que não sentem um senso de propósito específico, isso pode ser uma pergunta que assusta. Fala assim, puxa, mas como eu vou fazer isso? Aí entra a necessidade de ajuda. Muitas pessoas não conseguem, sabem o que querem,
querem ser livres, têm essa sensação de liberdade, mas não sabem o que fazer, como agir. E nesse quinto nível, a ajuda é fundamental. Eu estou repetindo isso porque foi nesse estágio que nós nos encontramos, nós 4, fizemos a nossa empresa, nos descobrimos e resolvemos ajudar, então, outras pessoas. E para os outros que são dotados de um determinado talento maior, né, o seu objetivo será óbvio, ele vai caminhar, talvez até sozinho. Mas se você ainda não tem certeza nem do seu propósito, dos seus objetivos, então você vai se concentrar no que você gosta. Presta mais atenção, começa a fazer os cursos, começa a nos acompanhar mais, veja o que está à sua volta, no que você se identifica. E você tem essa dica nossa, faça sempre o melhor que você puder. Nas pequenas coisas, nas maiores, faça sempre o seu melhor. Segue a sua alegria e as suas paixões e desenvolva os seus talentos. Com ajuda é muito melhor. Com certeza, Sônia, e é isso aí. Nós estamos aqui para dar essa ajuda, para dar esse reforço, porque a gente já passou por esses níveis de consciência, né? Então, assim, o caminho é normalmente por aí, é aí mesmo, nesse caminho que a gente está. E que você que está aí assistindo a live, vem com a gente. Vamos lá, vamos trilhar esse caminho, né? E muitas pessoas não descobrem os seus propósitos até muito tarde na vida. Mas, enfim, vamos dizer que, nesse caso aqui, para descobrir o seu propósito, a idade não é um problema, porque em qualquer tempo, o importante é você descobrir, o importante é que você peça ajuda, que você encontre alguém, ou nos encontre, né? Busca lá na bio, busca na bio que nós estamos aqui, para que a gente possa esclarecer. No entanto, essas pessoas, quando olham para trás, percebem que todas as reviravoltas tinham uma razão de ser. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida lá atrás, ele ia acontecer de qualquer forma, independente da sua vontade. Elas nos... Cada um possa dar o melhor de si. A gente está com possa dar o melhor de nós mesmos. Oi? Não tinha dado uma travada, só isso. De novo. Não, mas está assim, hoje está bem, bem chatinho, está travando mesmo. Continuando aqui, dar o melhor de si para que cada um possa expressar completamente a sua verdadeira natureza. Quando você encontra o seu objetivo de vida, o seu objetivo pode parecer, no primeiro momento, algo muito pequeno ou algo muito grande. Depende do que você está objetivando, né? Seja o que for, você precisa reconhecer. Se for capaz de seguir os sussurros da sua alma, olha que coisa mais linda, né? Já pensou? O eu sou divino, né? Falando aí dentro de você, que habita em você, encontrará um sentido de significado e da sua satisfação de vida. Gente, isso é muito profundo. Pare um pouquinho, ouça a voz do eu sou divino aí dentro de você, falando qual é o caminho que você precisa seguir nesse momento. Pense nisso. É muito importante. Nesse sexto nível de consciência, você compreende, afinal, que a sua vida é uma jornada de sincronicidade que se desenrola constantemente para si mesma. Quando você está alinhado com o seu propósito, com a sua missão de vida, que você chega a esse nível, acredite ou não, ocorrerão uma série de coisas, uma série de adaptações inexplicáveis que te ajudarão. É aquelas coisas que parecem mágica, quando você está precisando de um dinheiro extra e aquele dinheiro entra do nada, uma causa que você recebe, alguma ajuda. Por quê? Porque você está alinhada ao seu viver, ao seu objetivo, ao seu propósito. Pode significar renunciar um modo de vida que te traga conforto. Muitas vezes aí acontece a mudança de emprego, a transição de trabalho, né? Porque tu não te sente bem mais com o que tu está fazendo. Traz esse desconforto, essa estabilidade e a certeza. Pode significar até uma mudança de casa ou de cidade.
desistir de amigos e de arriscar a sua própria estabilidade financeira. Em suma, pode parecer assustador, mas quando você está alinhado, tudo isso é para um propósito bem maior. Bem assustador, né, Jane? Bem assustador, mas é algo que a gente não deve evitar, porque quando a gente está no caminho do nosso objetivo, se você ouvir o seu eu divino, você vai entrar em coesão com você mesmo, né? E você vai atrás dos seus objetivos. Mas se você ficar paradinho lá e não fizer, né, não buscar esse objetivo, não escutar os sussurros da sua alma, você vai falar, você vai acabar a sua vida, vai falar assim, nossa, minha vida foi sem sentido. Mas por que minha vida foi sem sentido? Eu vou acabar deprimido, vivendo com arrependimentos. Por quê? Eu deixei de fazer tudo aquilo que o meu eu divino preparou para mim e com medo, né, da situação eu acabei não agindo. Né? E no nível de consciência, no nível 5, que é a coesão interna, é a sua mente prioriza seus padrões ligados para encontrar o seu propósito de vida, né? O seu sentido da vida. E a consciência, o nível da consciência foca o seu propósito. Os valores positivos desenvolvidos nessa fase é honestidade, confiança, criatividade, integridade, autenticidade, alinhamento interno e individualização. E os valores potencialmente negativos nessa fase também não existem. Então, é uma coisa que vem de dentro, quando vem de dentro, transforma, né? E tem coesão interna, não é mesmo? Verdade, Fernanda. Vocês viram? Desde o nível 4, quando você pega a tua liberdade, né? Show, coisas ruins. É isso. Ah, então não vai mais acontecer nada de ruim? Não, não são os acontecimentos. Lembra que eu me referi no início da Matrix, do mundo de Sofia? É aqui dentro. Então você vai espantar tudo que foi ruim, todos os padrões sociais, que te deixaram engessadas, aquelas coisas ruins, aquela disputa, aquela competição, o amor externo, para você. É você que está cocriando, é você que está desenvolvendo. Quem é que vai perder tempo na vida depois que toma consciência plena de fazer coisa ruim para si próprio? Do nível 4 para cima, você toma a vida na tua mão. Simples assim. Por isso que eles não existem, né, Fernanda? E não vão existir mesmo. E o nível 6, a Janete já estava nele, né, Janete? Ela gostou do nível 6, ela falou nível 6 lá atrás, mas nós estamos no nível 6 agora, tá? O nível 6, ele trata exatamente de quê? Você está livre, você já tem a sua coesão interna. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? Maravilha! Transformar o meio que você vive. Então, entra a consciência de fazer a diferença. Por que eu vou guardar tudo isso? Tem uma passagem legal na Bíblia que fala, né? Todas são legais, maravilhosas, mas tem uma que fala que ninguém acende uma lamparina e coloca uma tampa em cima, né? Que o objetivo dela é iluminar. Então, se você já descobriu tudo isso, você tem tudo isso dentro de você, você está nesse nível de coesão, agora você tem que fazer a diferença no teu redor. É para isso que nós estamos no mundo também. Então, o nível 6 é a consciência de fazer a diferença, tá? A sua mente agora, ela passa a priorizar padrões ligados à consciência humana. E o seu nível de consciência foca o amor. Mas não é qualquer amor, é o amor incondicional. Olha que legal, né? Então, o que nós vamos estar trabalhando, né, nesse nível de consciência? Ele vai ser você amar, você está sempre a serviço de alguém, você tem que levar para as pessoas, não é mesmo? Travou de novo? É claro, travou. Eu acho que ele está de mal com você. Deve ser, deve estar assim. Eu tô, Ah, tô dando um delay aqui. Mas, é. enfim, com toda essa fala sobre o nível 6, né? Se você sente que é um líder e que opera nesse nível,
de consciência, perceberá que a sua capacidade e o seu propósito está fortemente condicionado pela sua capacidade de se ligar aos outros e facilitar o trabalho. É o que a gente está fazendo aqui, facilitando o seu trabalho, para que você possa ter tudo isso resumido nesse conteúdo, mas que, de repente, se você não conseguir entender, vai lá na bio, procura a gente, que a gente vai fazer um apanhado geral e te esclarecer muito melhor. E aí, para facilitar o trabalho e a vida daqueles que te apoiam e te rodeiam, você precisa buscar esse conhecimento todo. E nós estamos aqui para fazer esse trabalho, para te ajudar. Os líderes esclarecidos entendem que é através de outras pessoas que seriam os seus seguidores que causam esse impacto no mundo. Quanto mais facilmente você se conectar e simpatizar com os outros, mais fácil será para você cumprir o seu destino. Nesse nível 6, né, quer você seja um líder ou não, fazer a diferença implica em sempre ligar-se pelo amor incondicional. Então, o nível 6 é a consciência de fazer a diferença. A sua mente prioriza padrões ligados à consciência humana. E o seu nível de consciência foca o amor incondicional. E os valores positivos mais desenvolvidos, como bem vocês falaram, é a colaboração, a empatia, a intuição, a mentoria, a parceria, alianças, a autoatualização e a integração com o divino. E mais uma vez, nesse 6º nível, os valores potencialmente negativos também não aparecem. Que bacana, né? Então tá aí. Será que sobra para o nível 7? Se a gente já está pondo a mão na massa, né? Já está amando incondicionalmente, já se libertou dos preconceitos, já tem a nossa coisa interna, já está livre. O que será que sobra para o nível 7? Alguém arrisca? Quem está aí no nosso chat, quiser falar alguma coisa, comentar, escrever, né? Falar não dá, mas escrever dá. O que será que sobra para o nível 7? O que será que nós estamos aqui toda quarta-feira, não é mesmo? Por isso que eu disse lá no nosso esquenta com a Fernanda que nós chegamos no nível 7. Não que a gente não dê aquelas resbaladinhas de vez em quando, cai lá no 1, no 2, no 3, aí puxa de volta, né? Mas o nível 7 é a consciência do serviço. Tá, você tomou toda a consciência, fez tudo, já tem tudo na mão, agora bora trabalhar para as pessoas. Nós temos sim. Tudo que a gente vai fazer pelas pessoas gera trabalho, é o que nós fazemos aqui nas nossas lives. Então, o 7º nível de consciência é o serviço altruísta, é você buscar a causa ao trabalho. Então, você pôr a mão na massa e começar a fazer pelas pessoas. É para isso que existem, acredito, tantas pessoas empenhadas, né, em serviços sociais, terapeutas, psicólogos, coaches, né, serviços voluntários, tanta ONG, tanta gente aí pondo a mão na massa. É o nível 7. Então, que a gente use nossos dons e talentos para desenvolver esse trabalho, para executar o propósito pelo qual a gente veio ao mundo. Nós descobrimos o nosso propósito, que é ajudar mais pessoas a descobrir o seu propósito. Parece redundante, né? Fica meio esquisito falar assim, mas é. O trabalho de levar as pessoas a descobrir o seu propósito é um trabalho, e é um trabalho árduo, porque, como eu disse lá atrás, muitas pessoas passam pela vida vivendo o nível 1, o 2 e o 3. É difícil, muitos chegam no 4, mas aí quando vai passar para o 5º não tem ajuda, e aí chega no 6º, quer tanto fazer o bem porque você melhora a cada dia que você quer trabalhar. Então, o nível 7 é isso. A CPEP-CP, o Centro de Empoderamento para Consciência Plena, ele está aqui para cumprir esse nível 7. Nós estamos nesse trabalho altruísta e atingir os nossos fins, os fins que nós queremos para os nossos propósitos. Então, nesse nível 7, a consciência do serviço, a sua mente prioriza os padrões ligados ao altruísmo, e o nível de consciência foca
o trabalho pelos outros. Você já chegou no teu nível pleno de mentalidade, agora você quer trazer mais e mais pessoas. E os valores positivos mais desenvolvidos, então, são serviço, servir, compaixão, perdão, humildade, contribuição e serviços para a evolução, não só sua, mas de todos. E quando eu falo de todos, são todos mesmo. Por isso que nós falamos, o nosso empoderamento não é empoderamento feminino, nem o empoderamento, né, do LGBTQIA+, não, é um empoderamento para todos. Então, é nesse sentido, quem quiser, quem gostou desse trabalho, desses 7 níveis de consciência e quiser se aprofundar mais, tem o nosso grupo, tem o Eu Bem Querer, tem os nossos contatos. Vamos fazer um trabalho mais aprofundado, porque sim, é uma trajetória de vida, para que a gente não passe pela vida enroscado com as nossas âncoras das crenças limitantes no nível 1, 2 e 3. Bora para os nossos considerações finais, meninas. E agora, depois desse Zoom, o que você tem a dizer, Lucimara? Travou. Sempre que eu chamo a Lucimara, trava. Eu acho que esse troço está de mal comigo. Ou comigo, né? Mas, enfim. Hoje ele ficou assim, brincando com a gente. Mas está tudo bem. O universo nos permitiu chegar até aqui. A gente já está finalizando e está tudo bem. Mas o conteúdo de hoje foi muito bom. Ele traz para a gente uma gama de conhecimento que, de repente, você vai começar a pensar qual é o nível que você está nesse momento. Você está lá no nível 1 ou você já está no 4? Com medo de avançar. Não tenha medo, porque todo esse conhecimento ele é necessário e você vai levar ele para a vida, assim como nós trouxemos para nós. E gratidão por mais essa live, né, meninas? E aí, Janete, o que você acha de todo esse Zoom? Faz um resumo aí. Boa noite, Dessa. Chegou atrasada, estamos terminando, ó. Ela vai ter que assistir online agora, né? Gravada. Online não, gravada. Na realidade, os 7 níveis de consciência vêm esclarecer o que a gente já está há mais de um ano trabalhando nas nossas lives. O que é subir o nível? É cada vez que tu te conhece, cada vez que você se aprofunda mais com os seus sentimentos, com as suas reações durante o dia a dia, e você vai crescendo, amadurecendo e principalmente se assumindo. Quanto mais tu te assume, quanto mais tu deixa de ser vítima da situação ou se permitir ser vítima da situação para não ter atitudes, né? Mais você sobe de nível e mais você se conhece. E é aquilo que eu canso de dizer, não adianta só falar, tem que ter atitudes. Então, quanto mais atitudes a gente tem, mais crescimento pessoal a gente vai ter. É o meu ponto de vista. E eu quero desejar uma boa noite para todos. Foi excelente a live. E estamos aí, que nem a Lu falou, está aí a nossa bio. Quem quiser, entre em contato com nós, que a gente tem muito para ajudar. E toda vez que a gente ajuda, a gente cresce também, né? E a Laila está dando boa noite também, ó. A nossa mascote chegando, que linda. E a Liz acabou de postar aí no chat, ela disse, me usem, meninas, vou usar sim. A Liz é um exemplo claro, né, que nós temos aí dessa transformação. Eu acredito que quando ela chegou, né, no nosso grupo, ela confirma aí no chat, ela estava no nível 4, né, querendo avançar, talvez no 5 já precisando de bastante ajuda. Ela estava permeando aí o 4 e o 5. Hoje eu tenho certeza que a Liz está aí, assim também querendo fazer mais, querendo ajudar mais, querendo ir trazendo muitas pessoas com ela. Estou errada, Liz? Mas então, Fernanda, vamos lá, considerações finais. Boa noite, meninas. Gratidão por estar com vocês aqui mais essa live incrível. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo online, né? E o material dessa vez foi incrível, né? Transformador, porque toda vez que a gente toma consciência
do nível que a gente está, a gente sabe para onde a gente quer chegar. E com a nossa ajuda, com a ajuda do CPF-CP, a gente está aqui para servir vocês, né? Então, é só gratidão que eu tenho no meu coração. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. A Liz acabou de confirmar no chat. Sim, com certeza, né? Um ser humano incrível, Liz. Beijo. Obrigada pela tua participação. Nós vamos chegar no nível ainda, né? De todo mundo poder participar. Nós chegaremos lá, com certeza. O que eu deixo para vocês não é assim uma tarefa simples. Tanto quanto o assunto é complexo, né? Parece muito fácil enxergar todos esses níveis, mas quem está vivendo o processo naquele momento não enxerga muitas vezes, ele não se vê. Por isso que eu falo, é necessário ajuda. Eu vou voltar, claro que eu não vou contar toda a minha história, mas eu cheguei até os 49 anos repetindo nível 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, com aquela vontade, né? Eu tinha asinhas no pé, como minha mãe falava, né? Asinhas nos pés, mas eu não avançava. E cheguei no nível 4. Mas de que maneira que eu cheguei no nível 4? Eu entrei em cursos, fiz curso de imersão, fiz o coach abriu minha mente, né? Aí eu já me vi no nível 5, saímos do coach, do master coach, nós 4, e fomos para o 6, e estamos no 7, e não paramos mais. Então, é necessário ter ajuda, sim. Eu vou insistir nesse ponto, porque eu não quero, como eu demorei muito, mas muito mesmo, 49 anos não são 9 dias ou 49 dias. Então, é fundamental. Quanto mais cedo você tomar consciência, e uma consciência plena desses níveis que você enrosca pelas crenças limitantes, pelo condicionamento social, mais cedo você vai ter a sua vida na sua mão. E melhora sim, a gente não quer mais voltar, nem no dia anterior, eu sempre falo isso, o ontem já foi. Mas quando a gente também dá aquela deslizada, acontece um fato ruim, a gente se gruda, um pega no outro e sobe e ajuda. Pensa nós 4 aqui, vive aí, né, nas chorumelas, mas não deixa a peteca cair, não é mesmo, meninas? E uma boa noite para vocês, tenham uma excelente semana. Eu disse semana passada que a live de hoje era uma surpresa. Então, o mês de julho vai começar. Estamos preparando aí um mês de julho incrível, que são lives com uma outra vertente agora. Nós vamos direcionar para um outro assunto muito importante, mas eu vou deixar no suspense, porque é muito melhor, né? A curiosidade, não é mesmo, meninas? Beijo no coração de vocês. Alguém tem mais alguma colocação? Não? Então, uma boa noite. Até a semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo gravado e nos encontramos na semana que vem. Gratidão por todo esse conhecimento e esse conteúdo. Lucimar, ela que sugeriu o texto, ela que foi fuçar no nosso material de coach, né? Ela nos trouxe mais esse presente, não é mesmo, Luz? E vamos continuar aí firmes e fortes. Quer falar alguma coisa, Luz? Não, só agradecer. Só gratidão por eles, por hoje, por vocês, e desejar uma boa noite e um bom restante de semana para todos. Assim é. Um beijo no coração. Até semana que vem.